Fala, Blaugranas! Matheus Norman aqui para mais um vídeo no canal do Blaugrana Brasileiro. E hoje a gente vem para mais um Blaugrana Responde, esse quadro que já caiu nos gostos do povo. Todo mundo fica esperando, cadê o Blaugrana Responde? Cadê o Blaugrana Responde? Quando é que vai ter essa semana? Chegou o seu Blaugrana Responde dessa semana, e onde a gente implementa um mecanismo muito simples. Eu posto lá nos stories do Instagram uma caixinha, você manda as suas perguntas e de maneira aleatória eu abro elas aqui na minha frente e vou respondendo no nosso canal no YouTube. Então, se você quiser ser respondido no Blaugrana Responde, tem que estar atento lá no nosso Instagram. Quando a caixinha for pro ar nos stories, você manda a sua pergunta por lá. Não tem uma data fixa, a gente sempre tenta postar no dia que não tiver nenhuma notícia importante. Quando tem notícia importante a gente comenta, quando não tem, a gente traz o Blaugrana Responde, beleza? Antes de eu ir para as respostas, já estou aqui com algumas perguntas abertas na minha frente. Antes de eu ir para as respostas, aquele lembrete, né? É importante, você sabe que é necessário para a gente poder manter o canal funcionando. Curte o vídeo, se inscreve no canal, hypa! Ferramenta nova que tem aí no YouTube que ajuda os vídeos a ganhar repercussão. Fazendo tudo isso, você está me ajudando a continuar crescendo e levar um conteúdo cada vez melhor para Blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Já curtiu? Se inscreveu? Hypou? Então vamos lá! Você me deu o seu engajamento, deixa eu te devolver entretenimento. E o nosso entretenimento de hoje é perguntas aleatórias. Lembrando que eu pulo quando eu percebo que eu já respondi uma pessoa, ela mandou várias perguntas, eu já respondi uma, eu pulo, que é para a gente poder responder o máximo possível de indivíduos, tendo em vista que a gente vai responder todo mundo que couber em 1 hora de duração e até hoje nunca foi possível responder a todos, mas a gente se esforça, a gente tenta. A primeira pergunta é a do Wesley Elias. E essa derrota do PSG, hein? Diz alguma coisa além do que já sabíamos? Eu imagino que ele mandou essa pergunta lá na caixinha quando o PSG estava perdendo, depois o PSG empatou e levou o título da Supercopa nos pênaltis. Mas quanto a diz algo além do que já sabíamos, eu não sei muito bem do que você está falando, não sei o que você sabe e o que você acha que eu estou sabendo. Mas a minha opinião acerca do PSG, ela se mantém intacta e hoje eu acho que ela se comprovou, de alguma forma, em alguma proporção. Afinal de contas, o time titular do PSG, ele é impecável, não tem o que mexer, é um time muito bem encaixado, que funciona muito bem, que todo mundo é de alto nível, Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes, todo mundo de alto nível, no meio campo João Neves, Vitinho e Fabian Ruiz, todo mundo de alto nível, no ataque Kvaratskhelia, Dembélé e Doué, todo mundo de alto nível. No entanto, quando a gente vai para o banco de reservas, comparando com as outras grandes equipes europeias, provavelmente é o time que menos tem opções. Por disputar o campeonato francês, que é um campeonato de menor exigência e até mais enxuto, não é um campeonato de 20 times, é um campeonato de 18, tem menos rodadas, portanto, você acaba tendo a oportunidade de precisar de menos profundidade de elenco e mesmo assim chegar inteiro na reta final da temporada. Mas lesão às vezes não é planejamento, é sorte. Se um desses titulares não estiver disponível em um grande jogo, a gente percebe que o time tem muita dificuldade para manter o nível, para manter a sua condição de competição, de domínio da posse de bola, de controle do adversário. Lembrando que todos os times têm 1, 2, às vezes 3 jogadores que são tão importantes, que são de tão alto nível, que você não consegue ter um substituto à altura para eles. No Barcelona, por exemplo, Lamine Yamal e Pedri. Lamine Yamal e Pedri. Pode trazer quem você quiser. Se lesionar Lamine Yamal e Pedri, não tem profundidade de elenco, não tem como substituir esses dois. Você perde muito potencial ofensivo, você perde muito potencial de criação. É normal. O City com o Rodri, o Haaland e o De Bruyne. Agora o De Bruyne está no Napoli. Mas na temporada passada ainda era do City, passou por um declínio físico muito grande também, enfim, mas são jogadores que, não estando no auge, o time sente muito a falta. No Liverpool tem o Salah e o McAllister, a gente pode citar o Van Dijk também lá no aspecto defensivo, não existe reserva para esses caras, e mesmo que você tente encontrar alguém que possa exercer a função à altura, se esse cara existir, ele não quer ser reserva, ele prefere ser titular de um outro grande, é normal. O problema é quando você não tem soluções para ninguém, que é o caso do PSG.
O PSG tem 2 reservas de nível aceitável, nada impressionante, mas aceitável, que é o Barcola e o Zaire Emery. O Zaire Emery que já foi muito falado e cada vez menos se fala nele, porque ele não está progredindo da maneira que se imaginou. E o Barcola parecido, né? Ainda tem muito hype no nome do Barcola, mas cada vez menos. Se esperava mais dele, se esperava que ele tivesse progredido mais do que progrediu desde que apareceu. De maneira que eu desconfio muito, não do time titular do PSG, mas dele se ver numa situação em que precisa ganhar ou virar um jogo sem ter os seus principais jogadores à disposição, tendo que tirar talento do banco de reservas para resolver a bronca. Hoje, com o Tottenham, foi possível, foi o Gonçalo Ramos e o Kang In-lee que fizeram os gols, foi possível, mas tenho minhas dúvidas quando enfrentar Barcelona, Liverpool, enfim. Eu acho que pode sentir muita falta de um banco mais qualificado. Ainda assim, é um dos favoritos. Para mim, Barcelona, Liverpool e PSG são os principais candidatos a Champions. Continua sendo um dos favoritos, isso é óbvio e evidente. Vamos ver como é que fica essa situação do Donnarumma. Eu acho que o PSG vai sentir mais falta dele do que está no momento a galera comentando, mas ainda é um dos principais candidatos. Só que você sabe, numa disputa de cabeça, o Hakimi pisa em falso quando cai, já foi metade do time. E se fosse o Vitinha, era metade do time também. Porque parece que qualquer titular que não esteja à disposição, o time inteiro degringola. Minha opinião, você pode concordar ou discordar nos comentários. A próxima pergunta é do Elias DSS. O Samu ou Morodion seria uma opção concreta para a camisa 9 do Barça? Eu acho que nem por nível nem por preço, tá? Não seria, não. O custo-benefício de uma contratação dessa, se eu não me engano, clubes da Premier League consultaram, o Porto queria 70 milhões, é um atacante que tem uma dificuldade brutal para fazer gol, muito forte, muito rápido, fisicamente ele é uma figura abençoada, né? Ele consegue ser muito grande, muito forte, e mesmo assim ser muito veloz, isso é raro, dificilmente um jogador ele consegue ter tudo isso ao mesmo tempo. O Koundé, por exemplo, é forte, é rápido, mas não é nem tão forte nem tão rápido quanto o Samu Morodion. Fisicamente é um cara que foi abençoado, mas tecnicamente ele é muito abaixo. Para jogar no time do Barcelona, da maneira que funciona essa equipe, onde todo mundo tem que ter muita técnica e controle de bola, eu acho que ele não encaixa. E pelo preço que estão pedindo, se é para pagar o que o Porto pediria nesse jogador, existem atacantes de mais alto nível, até consagrados, que o Barcelona poderia correr atrás. Pergunta agora do Vini007. Pelas declarações do agente do Leva, dá para considerar ele uma lenda ou ele precisa de mais troféus? Para quem não sabe do que ele está falando, a gente noticiou lá no Instagram que o agente do Lewandowski, ele numa entrevista a um meio de comunicação, agora eu não me lembro qual era a origem do meio de comunicação, mas se você procurar aí você vai achar, mas era um meio de comunicação europeu. Ele, na entrevista, falava que o Lewandowski já recebeu várias ofertas para sair do Barcelona e que a mais suculenta veio da Arábia Saudita, onde foi oferecido ao Lewandowski 100 milhões de euros de salário por temporada. Por temporada, era um contrato de 3 anos, ao longo dos 3 anos ele ia ganhar 300 milhões, 100 milhões por temporada, é dinheiro pra caramba. E que o Lewandowski rejeitou porque o objetivo dele é ganhar a Champions com o Barça. E isso ele fez na temporada passada. Não foi agora, não foi anteontem, foi na temporada passada. Quando a gente estava vivendo um momento de incerteza, de transição, hoje é muito fácil ver no Barcelona o potencial para ser um time que vai marcar uma época. Mas na temporada passada, poucos viam tanto talento assim. Eu era um, mas eram poucos. E os que viam eram taxados de iludidos, otimistas, clubistas, mas a realidade é que a gente tinha sim muito talento que precisava ser desenvolvido e o Hans Flick conseguiu desenvolver. No entanto, era um momento sim de incerteza, a gente não sabia qual seria a realidade. Potencial tinha, mas ia concretizar? O tempo iria dizer. E o Lewandowski recusou esses 100 milhões por temporada, 300 ao todo, para ir jogar na Arábia Saudita, porque a vida dele tá toda em Barcelona, a esposa dele tem empresa em Barcelona, ele também tem, eles têm alguns investimentos imobiliários, enfim, mas principalmente porque ele não queria sair do Barça sem ganhar pelo menos uma Champions.
E não conseguiu, infelizmente, né? O Barcelona foi eliminado pela Inter de Milão numa combinação de vários fatores, incompetência defensiva, muitas lesões, inclusive a do próprio Lewandowski, uma arbitragem no mínimo polêmica no jogo da volta, tudo isso aconteceu, tudo isso se combinou, o Barça não pôde chegar à final e disputar o título, que era merecido, era o que o mundo queria assistir, PSG e Barcelona, e ele se recusa a escutar ofertas ainda hoje. Ele quer terminar esse 1 ano de contrato, ele quer ganhar uma Champions com o Barcelona e, pelo que o agente falou, não se descarta se em determinado momento a conversa acontecer, ele renovar e ficar mais uma temporada, e aí vai depender se o Barcelona quer e o quanto está disposto a oferecer e se o Lewandowski aceita. Por isso ele me pergunta, por tudo isso, o cara é ídolo, é lenda? Eu acho que sim, cara. Eu acho que há uma obsessão muito grande com a Liga dos Campeões e ela é justificada, é a competição mais prestigiada, é até a mais divertida, né? Pelo seu sistema de mata-mata. Mas você não pode esperar que ou o cara ganhe uma Liga dos Campeões ou a passagem dele pelo clube foi um fracasso, né? Eu acho que hoje, inclusive, se valoriza a Liga dos Campeões de uma forma que 20 anos atrás não se valorizava. Não se esperava o cara ganhar uma Champions para poder considerar se foi sucesso ou se foi fracasso a passagem dele pelo clube. Hoje em dia é um pouco desse jeito por parte dos torcedores, principalmente em rede social. E eu discordo. Eu acho que existem outros elementos mais importantes. Tem cara que ganha Champions e não vira ídolo. Tem cara que não ganha, que não ganha e vira. Tem cara que ganha e não vira. Tem cara que não ganha e vira ídolo. Eu acho que o Lewandowski, mesmo se ele sair sem ganhar, por ele ter vindo para o Barcelona no momento em que ninguém estava confiando muito no projeto. Era o início do mandato do Laporta. O time ainda com problemas financeiros que não pareciam que seriam solucionados em breve. Tinha acabado de perder o Messi. Ele é pescado no Bayern de Munique e tanto o Jordi Cruyff, que foi quem conduziu, o Matteo Alemany também, que foram as figuras que conduziram essa negociação que foi muito complexa, eles já deram entrevistas falando que só a vontade do Lewandowski foi o que fez com que esse negócio saísse do papel. Porque ele pressionou a diretoria do Bayern de Munique de tal forma que ela se viu obrigada a negociá-lo, porque era um sonho que ele tinha, de longa data. Eu não sei dizer se de infância, mas citam, era um sonho de longa data, ele tinha de vestir a camisa do Barcelona. E ele confiava que ele poderia contribuir para esse time se reerguer. O cara veio nesse contexto, só isso já é o suficiente para ele ser ídolo. Na primeira temporada dele, ele é artilheiro do campeonato e o Barcelona ganha um campeonato espanhol que não ganhava desde antes da pandemia. Você tem ali mais um argumento para dizer que ele é ídolo. E ele recusa uma oferta da Arábia de 100 milhões por temporada para poder ficar no time porque ele acha que ainda deve. Eu ainda não ganhei uma Champions, eu só posso sair quando ganhar. É lenda. Se ganhar, vira uma lenda incontestável. Mas mesmo não ganhando, para mim já é. E vamos ver quando a passagem dele pelo Barcelona terminar, como é que a torcida se sente quanto à presença do polonês. Não é isso? Próxima pergunta. É a pergunta do Leonardo Moura, _07. Por que a galera que nem é de Villarreal e Barça quer tanto dar pitaco sobre o jogo em Miami? Existe um argumento que é de que isso acaba distorcendo um pouco a competição, porque daria vantagem ao Barcelona. O Barcelona teria um jogo que deveria ser fora de casa, mas que acabaria sendo em campo neutro, muito provavelmente tendo a maioria da torcida se a partida acontecesse nos Estados Unidos. Agora, vamos dar nome aos bois? Não é que estão reclamando, é o Real Madrid que está chorando, é um clube chorão. O Real Madrid, do Mourinho para cá, virou um clube que transformou o choro em uma estratégia institucional. O Mourinho trouxe isso, o Florentino percebeu que a torcida abraçou e de lá para cá nunca mais parou. As reportagens que saem na Real Madrid TV todas são chorando, os comunicados do Real Madrid todos são chorando. Eles realmente querem criar uma narrativa de vítima que só eles acreditam, porque todas as outras equipes da Espanha acham que o time mais beneficiado é o Real Madrid e só o torcedor do Real Madrid acha que é o time mais prejudicado. Todas as equipes que disputaram a Copa do Mundo de Clubes tiveram a pré-temporada reduzida. A única que chorou, reclamou,
pediu para postergar sua estreia no campeonato? Só teve uma. Todo mundo que jogou, inclusive os que chegaram na final, tiveram uma pré-temporada ainda mais curta, que foi o caso de Chelsea e PSG, ninguém reclamou, ninguém chorou, ninguém pediu para adiar sua estreia no campeonato. Só teve um clube, eu não vou citar qual foi, você já vai saber qual é. E que depois que teve, obviamente, esse pedido negado, porque não tem nenhum sentido uma rodada com um jogo a menos, só para uma equipe poder ter uma pré-temporada mais larga, depois que teve o pedido negado, falou que o campeonato já começa adulterado, porque tem uma equipe, só ela e mais ninguém, sendo prejudicada. Deus abençoe, tem que ter muita paciência para fazer os malabarismos mentais necessários para defender esse time. Muito obrigado, Deus, por eu ser Barcelona. A pergunta agora do M. Rodrigo 66. O Ter Stegen ainda tem futuro no trem bala catalão? Eu acho que não. Eu acho que ele consegue ter, com essas atitudes recentes, uma saída mais limpa. Ele estava com o nome muito manchado, eu acho que essas manchas foram limpas, elas não estão mais tão evidentes. Uma parcela da torcida ainda fica chateada pelo que ele tentou fazer, mas a grande maioria resolveu abraçá-lo porque ele desistiu de fazer no meio do caminho. E ele ia prejudicar muito o Barcelona. Ele poderia fazer com que o Barcelona tivesse que estrear o campeonato espanhol sem o seu goleiro titular, que é o Joan Garcia, e sem o próprio Ter Stegen, porque ele lesionado, não autorizando que o seu fair play, que os seus dados médicos fossem compartilhados para abrir fair play, com essa atitude, nem ele está disponível e ele ainda atrapalha a inscrição do Joan Garcia e do Chesney. Então, o Barcelona poderia estrear o campeonato tendo que jogar com o Diego Cote, porque o Iñaki Peña não quer jogar no Barça e o Barça não quer que ele fique. Ele ia jogar, podia se lesionar e não ser mais negociado. Nem o jogador, nem o clube iriam arriscar isso. Tava muito feia a imagem do Ter Stegen. A torcida tinha pegado um certo ranço. Acho que talvez essa seja a melhor palavra, embora não seja a palavra mais hétero. Eu acho que é a melhor palavra. Um certo ranço do Ter Stegen no quesito postura de capitão, e mesmo que não fosse capitão, se fosse um jogador qualquer. Ele limpa isso. Mas não é isso que vai fazer a cabeça do Hans Flick mudar. Observaram muito bem o Joan Garcia e chegaram à conclusão que ele é o goleiro do presente e do futuro do Barcelona. Essa ideia não vai mudar, porque o Ter Stegen fez um discurso dizendo pra gente esquecer o passado e olhar pra frente. Só o que muda nesse cenário é que agora ele vai ser visto de uma outra forma pelo torcedor. Ele vai poder sair pela porta das frente. Ele vai poder sair pela porta da frente. Foi isso que ele conseguiu. Eu acho que ele tem consciência, ele tem compreensão de que esse é o contexto. Aderito _ de Paula. É verdadeira notícia que o Barça já pode registrar todos os jogadores? Não, aí não. O Barcelona, como todos os times espanhóis, tá? Para quem não sabe, só Bilbao, Osasuna e Villarreal, se não me engano, já registraram todos os seus reforços. O Real Madrid ainda não registrou o Mastantuono. O Atlético de Madrid ainda não registrou o Raspadori. E o Barcelona ainda não registrou o Rashford. O Joan Garcia já está registrado no fair play do Ter Stegen. Só está faltando aparecer no site. Mas o processamento da inscrição já aconteceu. Então, esse negócio de inscrição no Campeonato Espanhol, ele sempre é complicado. Para o Barcelona um pouco mais, mas para todo mundo. Todo mundo chega às vésperas do início do campeonato sem ter todo mundo inscrito. E o Barcelona, por motivos que talvez sejam diferentes dos outros, também está nessa situação. Resultado: registrar todos os jogadores provavelmente só semana que vem. Que é quando vai sair. O relatório já saiu, daquela auditoria já saiu, já foi enviado para a La Liga. Mas o aceite de La Liga frente a esse relatório só sai semana que vem, e ali sim vai dar para registrar todo mundo. Por enquanto, só vai dar para registrar o Joan Garcia e talvez outros jogadores de menor investimento, como o caso do Rune Bardag, ou Bartag, ainda não consegui achar a pronúncia correta, porque eu já vi ele pedindo para ser chamado das duas formas. E nem ele sabe pronunciar o próprio nome, como é que eu vou fazer isso?
Então, que foi um investimento menor. O John Garcia já foi inscrito no lugar do Ter Stegen. O Rashford é que vai ser o grande problema, é que vai ser a grande polêmica. Provavelmente contra o Mallorca ele não deve estar disponível, mas na segunda rodada, mosquitinho aqui voando, o Rashford já deve aparecer. Beleza? Júnior Silva, não é sobre o Barcelona, mas sobre Barcelona. Qual renda mínima para viver aí? Rapaz, renda mínima para viver em Barcelona? Se você tiver condições de todo mês ter 1.500 euros, você vive sozinho. Né? Você vive sozinho. Você consegue alugar um apartamento bacana, você consegue pagar as contas do mês, sair de vez em quando, dependendo do seu estilo de vida, dá com 1.500 euros por mês, dá com tranquilidade, né? Se você for um casal, eu acho que seria melhor 1.800 a 2.000 para ter uma vida confortável. Mas caramba, é uma pergunta complicada, depende muito do teu padrão de vida. Agora, se você está me perguntando no quesito visto de residência, se você está perguntando no quesito visto de residência, eu quero ir para Barcelona e eu quero um visto que me permita morar aí. Se não me engano, você tem que ter uma renda comprovada de no mínimo 2.500 euros por mês. Aí você ganha um visto. Agora, se você já tem cidadania de algum país da União Europeia, ou você já tem um visto de estudo, alguma coisa do tipo, para viver confortavelmente sozinho, 1.500 euros. É verdade, pergunta do Rimano. É verdade o investimento da Arábia Saudita no Barça? Não. O Barcelona é clube social, ele não pode ter investidor. O Barcelona só pode ter patrocinador. Não pode um clube, uma instituição, uma empresa, um governo, um outro clube, não importa o que seja, não pode chegar e investir, comprar uma parte do Barcelona. Não pode. Porque o Barcelona não é um clube privado, ele não tem um dono, ele é um clube social, ele tem sócios. Então, se um árabe quiser ser sócio do Barcelona, ele pode. Ele vai pagar o mesmo que pagam todos os sócios e ele vai ter o mesmo direito a voto e direito à candidatura e direito à tomada de decisão que tem todos os outros sócios. Mas o Barcelona não pode, e isso não só por regimento interno, mas por lei, já que ele é um clube social, ele não pode receber investimentos como esses que surgiram aí nas redes sociais, eu não sei de onde tiraram, que iriam aparecer para o Barça, seja da Arábia, dos Estados Unidos ou de um empresário espanhol. Não pode, tá bom? Existem 4 clubes na Espanha que ainda são clubes sociais, que não tem dono. Real Madrid, Barcelona, Atlético Bilbao e Osasuna. Esses 4 são clubes sociais. O Atlético de Madrid, o Villarreal, eles têm proprietários. E ali você pode fazer investimento nesses clubes. Tá bom? Pergunta agora do Gustavo Cardes. Qual seria a contratação perfeita para o Barcelona essa temporada? Foram feitas. Johan Garcia, pelo preço que se pagou, um goleiro de presente e de futuro, e o Rashford de graça por empréstimo, pagando uma parcela reduzida do seu salário. O Rashford, ele tá... mas disseram que o Barcelona está pagando 100%. Está pagando 100% do salário que ele recebe, mas ele abriu mão de receber 30% do salário. Então, não tinha como fazer negócios melhores do que esse. Você traria o Nico Williams, talvez no futuro ele superasse o Rashford, mas de imediato ele não vai entregar mais do que entrega o inglês. Mesma coisa vale para o Luis Dias. Então, o patamar de desempenho ia ser muito parecido. E eu já falava isso muito antes do cancelamento da contratação. Porque é a minha opinião, eu acho que o Nico Williams é um jogador muito bom, mas ele não é um jogador de primeira prateleira, e que a maior parte da empolgação do torcedor não era com o desempenho dele, porque ele não teve um desempenho brutal na temporada, era por aquela ilusão de uni-lo ao Lamine Yamal. E você pode unir outros jogadores ao Lamine Yamal, ele não vai gravar TikTok com o cara depois do treino, mas ele vai dar assistência, vai receber assistência, vão fazer gols. E é isso que eu quero, né? Então, pensando em nível de desempenho, eu nunca achei que o Nico estivesse acima dos outros. E que aquele que viesse a apresentar o melhor custo-benefício deveria ser contratado. E, sem dúvida, o Rashford. Você pagar 0 euros e trazer o jogador
ao invés de pagar 60 pelo Nico ou 80 pelo Luiz Dias, 75 pelo Luiz Dias, era claro que seria o Rashford, né? Agora que o Inigo saiu, se houvesse fair play financeiro, eu acho que seria interessante trazer um zagueiro canhoto de projeção e de bom preço. Para mim seria o Hincapié. Não se descarta que isso seja feito, não especificamente o nome que eu falei, não especificamente o zagueiro equatoriano, mas não se descarta que um zagueiro jovem, de bom preço, canhoto, de bom passe, possa ser contratado na reta final da janela, mas hoje se enxerga isso como muito difícil. Primeiro registram os que já chegaram e depois dão uma olhada no mercado para saber se tem alguma oportunidade. Eu acho que não vai acontecer, mas internamente não se descarta a possibilidade. Se o Barcelona vencer a tríplice coroa, o que você vai fazer? É a pergunta do Jesse 10123. Vou fazer um comentário bastante egoísta. Muito egoísta, terrível. Vocês podem até querer me cancelar. Mas agora que o trauma já passou, eu não estou tão decepcionado assim do Barcelona não ter vencido a Champions na temporada passada. Porque a minha esposa adoeceu no final do ano passado. Ela, depois que saiu da UTI em janeiro, só pôde voltar para casa, sair da internação em fevereiro. E ainda estava fazendo tratamento para poder se recuperar 100%. Até junho. Só agora, em agosto, ela voltou à vida normal dela. Nós não poderíamos viajar para assistir o jogo. Eu não poderia comemorar o jogo, a vitória da maneira que eu gostaria. Não seria um sentimento completo. Eu fico um tanto quanto aliviado. Eu acho que seria injusto com ela algo tão bonito acontecer sem que ela pudesse aproveitar, porque ela é muito blaugrana. E eu sei que é um pouco egoísta da minha parte, mas tomara que a gente ganhe na próxima, onde nós dois, eu e ela, poderemos estar lá presente, ela saudável, eu já sem pensamentos que vêm quando um ente querido está doente e ainda se recuperando, a gente está ali 100% curtindo aquele momento. Então, talvez, não sei se você acredita, mas talvez tenha havido uma intervenção divina, talvez Deus tenha pensado, não é justo agora, vai ser temporada que vem. Ai, ai. E aí, não lagrimei, viu? Só um cisco aqui. E aí, eu acho que vai ser muito mais bonito se eu puder ver essa tríplice coroa lá. Né? Eu não estou em Barcelona agora, né? Estou no Brasil. E no jogo eu quero estar lá, com a minha esposa. Entendeu? Então, se a tríplice coroa acontecer, eu vou fazer o que eu não fiz agora. Vou chorar pra caramba. Agarrado com ela. Ai, meu amor! Você venceu, nós vencemos. Vai ser assim. Beleza? Porque ela pulou uma fogueira boa e ela tá aqui comigo. É a maior felicidade da minha vida e poder curtir esse momento com ela vai ser muito emocionante. Eu gostaria muito de dizer que eu vou dar um soco na cara do meu amigo madridista porque ele disse que a gente não ia ganhar e nós ganhamos. Mas isso não seria a verdade. Eu vou chorar igual uma criança. Lucas Santos Silva, 7034. É verdade que o presidente do Real Madrid, isso aqui a gente já falou, né? Já falou sobre o jogo em Miami, né? Então eu vou pular. Se o Lucas Santos Silva tiver mandado outra pergunta, eu ainda respondo ele, porque eu tô pulando, porque eu já respondi a pergunta, mas não foi dele, né? É o tema que tá repetido. Steven Neves. Na pior e melhor das hipóteses, como terminará a temporada do Barcelona? Na melhor das hipóteses, a gente ganha tudo e na pior a gente não ganha nada, porra, é futebol. Eu queria muito te dar, provavelmente tu queria uma outra resposta, uma resposta mais incisiva e tal, mas no fundo, futebol é assim, cara. Tu pode ser o melhor time e não ganhar. Quantas vezes já não aconteceu com o Barcelona, principalmente na época do Messi, ter o melhor time do mundo e não conseguir ganhar a Champions? E não conseguir ganhar o Espanhol? E não conseguir ganhar a Copa do Rei? Nem sempre vai dar para ganhar tudo. E vão haver temporadas em que talvez você não ganhe nada, né? A pior das hipóteses é não ganhar nada. Mas ela não é uma hipótese realista, concorda? Essa é a pior. Tu me perguntou a pior, porra. Tu não me perguntou o que eu acho que vai acontecer. A pior é essa. A melhor é ganhar tudo. O meu palpite é que vai ganhar tudo. Porque tem potencial técnico, fome e organização tática para isso. A gente já viu na pré-temporada o Flick encontrar soluções defensivas diferentes.
Já não é 100% linha de impedimento lá em cima. Ele já alternou momentos com a linha baixa, de maneira sutil, mas até alguns seguidores perceberam antes de eu falar. Eu vim fazer o vídeo depois, muita gente já tinha me mandado direct comentado naquela partida naqueles vídeos pós-partida contra o Como, a gente abordou essa temática de que ele já teve uma alternância e que, claro, a gente vai precisar esperar para ver se é uma nova maneira de administrar os resultados ou se foi coincidência, o time cansou e recuou porque ainda não tem o ritmo para manter a pressão lá em cima. O tempo vai dizer, mas eu acredito que a gente vem melhor, técnica e taticamente. Tecnicamente porque o nosso time é muito jovem, e o normal é que o Pedri seja melhor do que já foi, o Yamal melhor do que já foi, o Fermin melhor do que já foi, o Gavi muito melhor do que já foi, porque estava se recuperando, o Cubarsí melhor do que já foi, o Baldé melhor do que já foi. A gente tem um goleiro agora que é o cara que pega a bola do jogo. O Chesney é um goleiro de consistência. Ele é um goleiro que você não vai ser eliminado por causa dele, mas você também não vai se classificar graças a ele. Beleza? E naquele contexto em que a gente viveu temporada passada, ele era a melhor opção, foi utilizado e a gente ganhou quase tudo, por muito pouco não ganhou tudo. Mas agora a gente tem um goleiro que está um degrau acima, que é o caso do John Garcia, e também seria, se fosse o caso do ter Stegen ter retornado e assumido a porteria. E a gente também tem aí mais profundidade no ataque com a chegada do Rony e do... Eu vou chamar só de Rony, porque esse negócio de Bardag, Bard, até agora eu já vi ele mesmo se confundindo, então Deus abençoe. Vou chamar de Rony, que isso daí é unanimidade, e Rashford. A preocupação fica com a saída do Inigo, mas eu já falei isso em outros momentos. A gente vai sentir muito mais falta do Inigo pelo quesito liderança. Porque falar de nível técnico, eu não acho que o Christensen não seja tão bom quanto o Inigo Martínez. Eu acho que os dois têm o mesmo nível de saída de bola, os dois têm o mesmo nível de inteligência tática, de compreensão do jogo, e o Christensen é mais alto e mais veloz. Então, é bem provável que na temporada passada, se o Christensen não tivesse feito a cirurgia no tornozelo, ele fosse o companheiro do Cubarsí na zaga do Barcelona. E eu acho que ele vai conseguir manter o nível técnico se tiver oportunidade e estiver saudável. Só que ele é mais calado. Essa liderança a gente vai sentir falta. Vamos ver se a defesa consegue se comunicar melhor entre si para não precisar dessa figura vocal que orienta os outros. Haver uma orientação mútua entre todos os envolvidos. Então, óbvio que a gente vai sentir falta. Era melhor que o Inigo estivesse, mas eu acho que os reforços que a gente trouxe elevam o nosso patamar de consistência de elenco mais do que a saída do Inigo enfraquece. Eu acho que a gente está melhor do que estava e vai estar mais bem treinado do que na temporada passada. Por isso, para mim, a gente vai ganhar tudo. Mas que o pior cenário, e não é impossível, embora seja improvável, sem dúvida alguma, seria não ganhar nada. Danilo FR06. Ninguém dentro do Barcelona se incomoda com a vida pessoal do Yamal? Claro que não, pô. Até porque 90% do que sai é mentira. Se toda influenciadora que falar que o Yamal mandou mensagem, a diretoria do Barcelona chamar ele para conversar, não vai mais ter treino, vai ser só conversa. Em parte porque ele manda mensagem para muitas e em parte porque tem muitas que dizem que ele mandou mensagem e ele não sabia nem que existia. Ah, mas e a festa de aniversário dele? Os envolvidos na festa o defenderam. Só quem não estava lá reclamou. Naquele quesito lá das pessoas com nanismo, que uma instituição denunciou, os caras que ele contratou falaram que aquilo ali era uma grande besteira. Que ele tratou eles muito bem, que eles trabalharam como querem trabalhar, que eles precisam ter o direito de trabalhar. Se eu não posso ser cantor porque eu tenho nanismo, e aí da feita que eu começo a cantar, todo mundo acha que estão me ridicularizando, eu não concordo com isso. Eu sou um bom cantor, eu sou um bom mágico, eu sou um bom comediante. As pessoas com nanismo abraçaram o Lamine Yamal. Quem repercutiu como se ele tivesse sido um vilão na história foi só a mídia de Madrid. Quem se informar sobre o Barcelona pela mídia de Madrid, todo dia vai ter uma crise diferente para ter que se recuperar. Então, não caia nesse discurso. O Lamine Yamal, ele não está com a vida tão descontrolada quanto falam. E mesmo que tivesse, seria bem menos do que outros jogadores que nós já vimos e que ganharam a Copa do Mundo
e que ganharam a Liga dos Campeões. O Ronaldo Fenômeno, você pode pesquisar, ele tem eventos na sua vida pessoal muito mais chamativos do que os do Lamine Yamal. Pesquise aí, eu não vou falar. Até porque eu não sei como é que pode afetar a monetização desse vídeo. Mas pesquisa aí. Situações do Ronaldo Fenômeno. Ganhou a Copa do Mundo. Ronaldinho Gaúcho, Deus abençoe, tinha um apartamento em Barcelona, dizem os jornalistas da época, também não quero me adiantar, porque eu não morava em Barcelona na época, mas alguns jornalistas e pessoas que viveram lá diziam que ele tinha um apartamento que era só para festa, que era um apartamento dele e de outros jogadores, que ficava alugado e toda vez que eles queriam fazer uma festinha, eles chamavam algumas profissionais e iam para lá. E ganhou Champions, e foi melhor do mundo. Então calma. Né? Calma, que eu não vi o Lamine Yamal fazer nada parecido com o que outros fizeram e mesmo os que exageraram conseguiram erguer troféus, conseguiram jogar em altíssimo nível. Deixa o moleque jogar, deixa os garotos brincar. Próxima pergunta, Thiago Nobre, 1998. Você acha que o Flick pode testar o Lamine Yamal de falso 9? Eu acho que não combina, ainda não acho que combine. Eu acho que o Lamine Yamal é um jogador que precisa receber a bola de frente pro marcador, ir para cima, da lateral para dentro, poder cortar pro lado para cruzar, poder cortar para dentro para finalizar. Ele não tem a característica do Messi, não tem. Ele é muito mais parecido com o Neymar, e o Neymar de falso 9 nunca deu certo. Ele deu certo de camisa 10, saiu da ponta para ser camisa 10, mas falso 9, ele nunca teve nenhuma atuação extremamente chamativa. Eu acho que o Yamal, a gente quer que ele tenha o caminho do Messi, porque o Messi é o nosso maior ídolo e porque ele é canhoto. Mas no fundo, a característica dele é muito mais parecida com a do Neymar. E a gente tem que, se for trazer ele para ele ser mais impactante na partida em uma outra posição, seria de camisa 10. Seria de meio ofensivo, de meia cerebral. Mas mesmo assim, ele ainda não mostrou essa característica. Deixa ele na ponta. Se não der para ser Neymar, se não der para ser Messi, se ele for o Robin, um Robin melhorado, que dribla melhor, que faz mais gols, que dá mais assistências, porque os números do Yamal são superiores aos números do Robin, e a gente projeta que ele vai continuar crescendo. Se for esse o caso, tá ótimo. Não precisa ser Messi para valer a pena. Até porque se precisasse, ninguém tinha valido a pena na história do futebol. Só o Messi. Pietro Nagri. Existe mesmo uma treta rolando entre Gavi e Fermin? Explica o que você sabe. Cara, é uma parada mais pro Léo Dias do que pra mim, pra te falar a verdade, porque é briga de namorada. Os dois namoram influenciadoras, essas influenciadoras têm uma rusga de outras datas, elas não se gostam, elas se mandam indiretas, e aí os namorados tomaram as dores e romperam a amizade, mas nada que fosse além e que prejudicasse o âmbito profissional. Essas notícias que estão correndo que o Gavi pediu para negociar o Fermin, e que o Fermin queria sair porque não queria mais jogar com o Gavi, isso daí é tudo mentira, tudo balela, isso daí não tem o menor sentido. Mas que a amizade deles esfriou, isso sem dúvida alguma, mas é o tipo de coisa que os dois são muito novos, as próprias namoradas são muito novas, daqui a pouco elas resolvem um problema entre si e tá os quatro viajando para Ibiza para curtir as festas nas férias. Então não tem como levar muito a sério a personalidade que ainda está em formação de jovens de 20 anos. Eles são milionários e eles são famosos, mas eles são jovens de 20 anos, pô. Eles vão brigar e no outro dia vai passar. E o importante é o que eles fazem em campo. E em campo eles continuam se entendendo, é só isso que eu quero. Mesmo que eles não vão mais fazer churrasco na casa do outro, eles não me convidavam mesmo. Eu não ia só eles, não me convidavam, então não tem problema se não vai ter churrasco. O importante é ter gol, desarme, vitória. E isso, por enquanto, eles ainda não fizeram nada que nos preocupasse, que eles não iam poder continuar promovendo. Qual a dupla de zaga mais confiável? Mande um salve. Um salve pro Isma 21. Eu já falei outras vezes, mas não tem problema repetir. Para mim é Christensen e Cubarsí. O Christensen, pela característica, para mim encaixa melhor no sistema do Flick que o Araújo. As sensações, por enquanto, é que a temporada vai começar com Cubarsí e Araújo, mas eu preferia Cubarsí e Christensen.
Ambos são ambidestros, boa saída de bola. Nenhum dos dois é tão forte nem tão veloz quanto o Araújo, mas ambos são mais inteligentes. E também não se pode dizer que são zagueiros lentos. Eles não vão ganhar na velocidade, eles não vão recuperar uma bola saindo atrás do atacante para dar um carrinho lá embaixo. Mas o Christensen já mostrou isso, eles conseguem acompanhar para pressionar, para incomodar, para não deixar a finalização ser limpa nessas situações extremas. E se o atacante tenta dar o tapa no fundo, eles sabem fechar o espaço e eles ganham na velocidade se o atacante não for muito rápido. Eu acho que seria a nossa dupla mais eficaz. Não parece ser a opinião do Hansi Flick, vejamos o que a temporada nos diz. Pergunta do Paivas M. Qual centroavante você gostaria de ver jogando pelo Barça? Cite 3. Tá aí uma pergunta complicada, eu não sei se tem 3. Passa uma moto agora com um problema no escapamento. O Julián Álvares, se não fosse necessário uma loucura financeira, 120 milhões pelo Julián Álvares, não. Mas 80, 90, eu acho que seria uma excelente contratação. O Haaland, eu não sei o que aconteceu no Brasil, que do nada o Haaland era o melhor jogador do mundo e agora ele é um bagre desgraçado maldito que ninguém mais quer que seja contratado. Eu acho que a gente precisa desvencilhar um pouco opiniões em jogos específicos e opinião sobre o jogador como um todo. O Haaland é um excelente goleador. Mesmo que ele não consiga sair da área para tabelar com a mesma qualidade que faz o Harry Kane, que faz o Lewandowski, que faz o Julián Álvares, ele tem uma presença na área pela altura, pelo porte físico, ele tem velocidade, ele é um ciborgue. O Haaland é um ciborgue. E para mim seria sensacional, mas é evidente que o preço não vai permitir, o preço dele é proibitivo, mas estamos aqui só sonhando, sonhar eu posso. Então também o Haaland. E para fechar um terceiro nome, talvez o Lautaro. Eu acho que o Lautaro também encaixaria bem aí nesse sistema do Barcelona. Eu acho que o Harry Kane, pela idade, talvez não fosse a melhor aposta, né? Já passou dos 30, é um excelente centroavante, mas a gente acabaria trazendo um centroavante para jogar 2 ou 3 anos e já ter que ir atrás de outro. Traz um que vai ficar 10 anos, 8 no mínimo. Harry Kane já está muito veterano, talvez eu não trouxesse, mas em nível técnico, sem dúvida alguma, ele encaixaria. Então eu vou me dar esse bônus. Citar 3, na ordem de preferência, Haaland, Julián Álvares e Lautaro, mas eu quero esse bônus aqui, porque a brincadeira, eu estou fazendo o vídeo, eu posso criar a regra que eu quiser. E eu quero esse bônus aqui, Harry Kane, se a gente fosse desconsiderar as idades. Matheus Namelis, ou Name Lies, dependendo do que ele quis dizer aqui, pode ser que seja Name Lies ou Namelis, mas o primeiro nome é Matheus. Quem você acha que será o nosso maior adversário dessa temporada, ou você quer ver jogar contra? Cara, em nível nacional, não tem dúvida, né? Real Madrid. Ah, mas o Atlético contratou bem. De novo, todo ano é isso. Todo ano contrata bem, todo ano vem forte, todo ano tem mais elenco que o Barcelona e nunca ganha nada? Chega de Atlético de Madrid. Precisaria ter contratado muito melhor para mudar essa sensação de que essa equipe não vai ganhar nada, vai terminar de novo em terceiro lugar no Campeonato Espanhol. Então o nosso maior rival a nível nacional vai ser sem dúvida Real Madrid, e a nível internacional acho que vai ser o Liverpool. O Liverpool tem um problema de profundidade de elenco no seu meio campo para trás, mas o time titular é forte e tem boas opções no banco de reservas para o ataque. O problema do Liverpool vai ser o envelhecimento dos seus pilares. O Salah e o Van Dijk, eles já estão muito envelhecidos e principalmente o Salah joga numa posição em que o vigor físico é muito necessário para poder ser impactante. A gente não sabe como vai ser essa próxima temporada dele. Tem a Copa Africana de Nações, que deve dar uma mexida aí no nível físico do Salah para a reta final da temporada. Tem esses asteriscos, mas projetando o melhor Liverpool para enfrentar o melhor Barcelona, eu acho que é o que mais a gente teria dificuldade no enfrentamento direto. Eu coloco o PSG, que eu sei que foi campeão na última temporada, um degrau abaixo. Tanto pela possibilidade de uma única lesão, não importa em que posição, bagunçar o time todo, quanto pelo fato de que ele vem pior para essa temporada do que era na anterior. Ele vem sem um dos seus melhores jogadores,
Se você quiser falar que o Dembélé e o Vitinha foram mais importantes, tudo bem. Mas do top 3 você não pode tirar o Donnarumma. E ele não vem para essa temporada. E o Chevalier não está nem perto do nível do Donnarumma ainda. Vamos ver daqui a 3 anos. Mas, por enquanto, não está. Então, eu vejo o PSG um degrau... Um degrau talvez não, mas um passo atrás de Barcelona e Liverpool. Eu acho que vai ser o nosso grande rival a nível continental. No entanto, não tem garantia nenhuma que nós vamos enfrentá-los, né? Porque o Liverpool pode ser eliminado por qualquer equipe de alto nível, porque o futebol é assim, da mesma forma que pode acontecer com o Barcelona. Se for para projetar uma final em que os favoritos avancem sempre, a final vai ser Liverpool e Barcelona para mim. Beleza? Deixa eu passar para cá, que agora é só gente repetida. Já mais uma pergunta sobre o Fermin e o Gavi, já falamos. Kaique LCS. Em um extremo em que o Joan não entregue o esperado, o Ter Stegen é a solução? Vai ter que ser, né? Se o Joan Garcia... Eu não acho que isso vai acontecer, mas foi o cenário que me foi apresentado aqui pelo Kaique LCS. Nesse cenário, Joan Garcia não joga o que a gente esperava. O que a gente faz? Ajoelha e chora? Faz uma prece? Joga com Chesney? Bota o Iñaki Peña? Não, vai ter que ser o Ter Stegen, né? Mas eu não acho que esse cenário é realista. Cara, o Joan Garcia joga pra caramba. Escuta o que eu tô falando. Eu entendo que você não tem obrigação nenhuma, tá? Não se sinta obrigado. Até pra isso você consome o meu conteúdo, pra você não ter que assistir os jogos dos outros times do Campeonato Espanhol e entender como é que tá o Barcelona comparado a eles. Mas eu assisti todos os jogos que eu pude. Eu devo ter assistido uns 20 jogos do Espanhol. 20, 25 jogos. Não assisti os 38, não vou mentir pra você. Mas uns 25 a 30 eu assisti. Esse moleque é muito bom. Agarra muito. Muito. E a sensação que a gente tinha vendo ele era muito parecida com a sensação que a gente tinha quando a gente vê o Yamal no quesito de... Toda vez que ele joga, ele parece estar um pouco melhor do que estava no jogo anterior. Tem 24 anos, é bem mais velho, mas para goleiro, ele tem entre 10 e 15 anos de alto nível, dependendo de como for a sorte dele com lesões, né? De 10 a 15 anos aí ele vai ser o goleiro do Barcelona, dependendo da sorte que ele tiver com lesões e do nível de entrega que ele tiver para a profissão. Se ele se cuidar, não tiver lesão e mantiver esse nível de evolução que ele vem demonstrando, ele vai ser o melhor goleiro do mundo em breve, reconhecido, e ele vai ser o melhor goleiro da geração, de todo mundo que tem aí 25 anos ou menos. Para mim ele é melhor do que todos. Vocês verão. Quem viver, verá. João Carlos 2001. Qual jornal de Barcelona tem as informações mais confiáveis? Eu já abordei essa temática aqui e eu sempre disse que eu desconfio de todo mundo. Eu só confio na minha mãe e na minha esposa. Qualquer outra pessoa, jornal, empresa, meio de comunicação, eu desconfio. Eu sou naturalmente desconfiado. Então, eu não me importo quem publicou a notícia. Pode ser o Fabrício Romano, que há consenso, isso está mudando aos poucos, porque ele vem tendo algumas falhas, vem cometendo algumas gafes, mas ele ainda é o nome de mais credibilidade no jornalismo, quando o assunto é transferência, mercado da bola. Pode ser ele que soltou a notícia, para mim não faz diferença. Eu vou apurar. Eu vou investigar, eu vou tentar confirmar. E se isso não for possível, eu vou tentar enxergar na estrutura do texto algo que me dê mais confiança de que aquilo é verdade, ou que faça com que o alerta na minha cabeça de que pode ser mentira soe mais forte. Então, não me interessa a fonte, me interessa a notícia. É uma notícia que eu posso confirmar? É uma notícia que faz sentido? É uma notícia condizente com as anteriores que a gente vinha vendo? E aí eu tomo a decisão de repercutir ou não. Em alguns casos, eu consigo uma confirmação com fonte. E em outros casos, tem que ser na base do não me convenceu ou me convenceu. E aí não importa quem soltou a notícia.
Eu desconfio de todo mundo até que eu tenha uma confirmação. Percebe? Então, para mim, não importa se é jornal X ou Y. Eu trato toda notícia da mesma forma. E eu investigo do mesmo jeito. Beleza? Por isso eu não recomendo um nome. Eu recomendo que você desconfie de todas as notícias que receber e sempre reflita se ela está condizente com o que você vem vendo ao longo das últimas semanas e se aquilo ali tem alguma chance de progredir, de se transformar em verdade. Beleza? E eu não falo isso só para mercado da bola, não. Eu falo isso também para Hansi Flick briga com Lewandowski. Pô, mas tem sentido? A gente já tá percebendo isso se desenhando do nada. Tá entendendo? Às vezes não dá para tu ligar para alguém e confirmar. Mas tu consegue, pelo contexto da notícia e pela forma que ela tá escrita, às vezes o cara escreve, mas ele já escreve tirando dele fora. Tipo, olha, essa notícia saiu em tal lugar e pode ser que seja, mas também pode ser que amanhã mude. Porra, nem tu confia na tua notícia. Como é que eu vou confiar? Ali eu já ignoro, já não repercuto. Beleza? Narumi Seito. Qual jogador brasileiro você traria hoje pro Barcelona? Pergunta boa. Alisson, acho que não, porque tem o Joan, que é mais jovem. O Alisson é melhor agora, mas o Joan é bem mais jovem, vai ser um melhor goleiro do mundo em breve. Pensar para as laterais, Deus abençoe, né? Infelizmente nós estamos com uma dificuldade muito grande de lateral no Brasil. Para a zaga, acho que o Marquinhos, ele se encaixaria bem no sistema do Hansi Flick, mas eu acho que pela idade já não valeria mais a pena. Pensar no meio-campo não tem como, o meio-campo do Barcelona. Cara, eu acho que o brasileiro que eu queria no Barcelona já tá, que é o Rafinha. Então, o brasileiro que eu queria já tá. O brasileiro que funciona bem nesse time é o Rafinha. E se a gente fosse ignorar a idade, eu daria uma oportunidade pro Marquinhos. Na verdade, se a gente pudesse ignorar a idade, fingir que tá todo mundo com 25 anos, eu traria o Thiago Silva, né? Que ainda tá em atividade. Eu acho que ele seria um excelente complemento ali pro Cubarsí. Mas também já fugi muito da realidade. Vamos fingir que o Marquinhos tem 28 e não 31, vai caminhar para 32 agora. Eu pensaria nele, lembrando sempre que eu estou levando em consideração que vai chegar todo mundo de graça. Se tiver que pagar, aí fica difícil. Mas o que eu queria mesmo, que tem que ter, seria perfeito para o Barcelona, já tá, que é o Rafinha. Emilson. ADM, se o Barça ficasse com os 4 goleiros, quem seria a terceira e quarta opção? Isso não vai acontecer, mas se a gente fosse estabelecer uma hierarquia no momento, seria John Garcia, Chesney, Ter Stegen e Iñaki Peña. Só que não vai ser assim, o Iñaki Peña vai sair essa semana ainda. O Ter Stegen, quando voltar de lesão, já vai começar a procurar clube para jogar e a gente vai ficar com Joan, Chesney e Diego Coaching como terceira opção. O Gabriel Miranda 19, como é os fute em Barcelona? Não joguei muitos. E a maioria que eu não joguei contra pessoas de Barcelona. Eu joguei contra os meus colegas de curso, do mestrado. Eu, quando trabalhei, não trabalhei com gente o suficiente. O meu setor não tinha gente o suficiente para a gente marcar uma bola. Na época do curso, do mestrado, aí sim. Não joguei muitas vezes. Eu joguei uma bola que eu estava em Barcelona, mas não tinha ninguém de Barcelona naquela bola. Tinha norueguês, tinha holandês, tinha alemão, tinha um espanhol, só que era de Palma de Mallorca, não era catalão. Tinha um norte-americano, era ruim o desgraçado, Deus abençoe. Ele não sabia nem correr. Quando ele começou a correr, a gente percebeu, esse daí não joga, não. Mas, enfim, tinha norte-americano, tinha gente do mundo inteiro. Mas na Catalunha não tinha um catalão, porque naquela turma de mestrado era uma turma de alunos internacionais e tinha 2 espanhóis na turma, só que um não jogava bola e o outro era de Palma de Mallorca e acabou que eu não joguei bola com nenhum catalão. Tá aí, cara, uma coisa que eu nunca tinha percebido, acabei de perceber. Eu vou qualquer dia desse numa quadra de rua lá em Mataró, pra me oferecer pra jogar, ou eles vão me aceitar, ou quem vai Mataró vai ser eu, né? Eu que vou levar o farelo, eu que vou levar o destempero.
Roberto.ott. Procede que o Barcelona vai ter um investimento da Arábia? Já falamos sobre isso? Não. O Diego Azevedo. Não tem muito a ver com futebol, mas hoje em dia tu trabalha full time com internet? É que o maluco meteu um inglês full time. Brabo. Eu não tenho como sustentar o meu custo de vida só com a internet ainda. E eu presto consultorias para empresas e para indivíduos na Europa e no Brasil, online, para ajudar em decisões estratégicas do ponto de vista financeiro. Eu uso meus conhecimentos do meu mestrado em finanças para oferecer consultoria para empresas e também para indivíduos. Mas existem limitações ao que eu posso fazer e quando eu chego numa dessas limitações, eu indico para um contador certificado, para um, agente autônomo de investimentos que seja certificado, porque tem sempre um limite do que a gente pode fazer numa consultoria. Mas eu trabalho com consultoria financeira, beleza? Principalmente para empresa, mas também individual. No entanto, eu me dedico bastante ao canal, porque eu enxergo nele algo que vai mudar a maneira como se consome futebol europeu no Brasil. Em Angola e Moçambique e Cabo Verde, tem gente que me assiste de outros lugares, Portugal, na Espanha, tem gente que me assiste no mundo inteiro. Mas a maior parte do meu público é no Brasil e eu acho que a gente caminha para criar uma nova maneira de cobrir que a galera gostou. Que não é o jornalismo tradicional, mas também não é uma piadaria constante, é uma outra forma, é uma forma que eu acredito que a galera tá gostando e eu acho que tem tudo para se expandir, para ser algo maior, então eu me dedico bastante, transmitindo inclusive a vocês a sensação que é só isso que eu faço da vida, mas não, eu também trabalho com consultoria financeira, beleza? Vandi, ADM, por que os grandes clubes não criam sua própria marca para ficarem com 100% das vendas? Cara, porque a expertise necessária para exercer determinadas atividades financeiras, atividades empreendedoras, que seria esse caso aqui, né? Criar uma marca para gerar vendas dos uniformes, essas expertises, elas não são tão fáceis assim de adquirir, pô. Tu não vai conseguir fazer o que faz a Nike só porque tu leu um artigo de revista em que, teoricamente, o cara dizia os segredos da Nike. Não vai, velho. Não é assim. Então, às vezes, é mais interessante você ter uma parceria que reduz o teu potencial máximo de gastos, porque tu tem consciência que aquele potencial máximo tu não iria alcançar com a expertise que tu tem naquele momento, do que ir pro risco e nem bater o que tu projetou como máximo e nem conseguir lucrar o que tu recebia antes do teu patrocinador. Teria que se montar um setor totalmente diferente, independente, pertence ao clube, mas não tá dentro da hierarquia do clube, sabe? Tipo assim, como é o caso do Barça Studios. Tu não vota o CEO do Barça Studios enquanto sócio do Barcelona. O presidente do Barcelona tu vota e ele escolhe um CEO e aquele CEO escolhe os funcionários. Então é uma empresa privada que a gente teria que desenvolver para poder confeccionar esses uniformes, promover essas vendas, fechar contrato com distribuidora. Meu irmão, isso daí não é uma parada que tu faz em 15 dias, não. Tu tem que estar te planejando há 5, 10 anos. E tu tem que ter um período em que tu tá disposto a ter prejuízos até começar a ter lucro. O Barcelona não tinha condições de fazer isso. Então o que ele fez foi blefar. Vou fazer, hein? E aí a Nike falou, não, peraí, bora resolver essa parada? E aí os dois fizeram um acordo de renovação. Eu não julgo, não. Eu acho que se você não tem a expertise e a segurança para iniciar um novo empreendimento, fique com o que você sabe. Se o que você entende é de educação, empreenda nisso. Ah, mas se eu empreendesse em tecnologia, dava mais dinheiro. Mas tu entende o que de tecnologia, porra? Eu não entendo nada, mas dá mais dinheiro. Mas faz o que tu sabe, desgraçado. Não vai fazer o que tu não sabe, que tu vai falir. E tu nem vai ter o lucro que tu teria no que tu tem expertise,
e tu nem vai ter o lucro que tu imaginou que teria fazendo algo diferente. Beleza? Próxima pergunta. Bata o olho aqui, o Anzinho FCB, gostoso demais. Acho que ele tá falando da minha foto que eu postei lá. Ou ele comprou um morango do amor e enquanto mandava a mensagem estava comendo. E só o que eu posso responder é que eu sou casado. Tá bom? Arthur Góes. Por que o Barcelona não revela um grande camisa 9? Estão tentando, né? Estão tentando, porra, mas não é assim, né? Tu revelar um craque já é difícil, tu não quer escolher a posição que ele vai aparecer. Calma, gente, não é assim, não tô querendo dizer que é o seu caso, mas eu vejo algumas pessoas tratando o futebol como se fosse um software de videogame, pô. Em que se tu executar determinados comandos, o resultado será positivo sem nenhuma variável, porque o software trabalha dessa forma. Isso vale quando o cara perde o gol. Ah, não pode perder esse gol. Claro que pode. Já fez 3. Ah, perdeu o 4. Não pode. Claro que pode. É futebol. Os melhores centroavantes da história vão perder gol feito. Se você procurar vídeos do Ronaldo, do Romário, do Cristiano Ronaldo, do Messi, eles perderam o gol. Perderam o pênalti. Eles perderam. Porque é futebol, velho. O único lugar em que você vai dar 10 chutes e fazer 10 gols é no videogame. Porque lá, se tu apertar o quadrado, se for no PlayStation, ou o X no Xbox, no momento certo, com a força certa, apertando para a direção certa, é gol e acabou. E basta tu fazer o negócio certo. O futebol não é assim. Tu pode fazer o negócio certo, mas como não é um software, tem o zagueiro que tenta te fechar, tem o goleiro que adivinha onde tu vai bater, tem a situação da grama, a bola pular meio centímetro, ao invés de tu pegar no meio, tu pega embaixo, ela sobe. Então, eu tenho certeza que se fosse possível programar esse grande camisa 9, o Barcelona teria programado. Eu fico mais satisfeito de ter revelado o que já se revelou do que frustrado de não revelar um camisa 9. Já faz um tempo que não revela mesmo. Se a gente considerar que o Messi foi um falso 9, cai por terra essa análise, né? Mas, de fato, um 9 clássico não revela há muito tempo. Agora, pô, tu vai querer ter 11 jogadores formados em La Masia, 11 craques? Não é realista, né? Talvez no videogame eu vou fazer um scout só de camisa 9. Aí eu vou arrumar algum. Na vida real não é assim, né? Os talentos e as metodologias de treinamento e o jogador que tá esperando uma oportunidade, mas caso do Marguil, prefere ir para outro lugar porque foi seduzido pelo canto da sereia. Tudo isso altera, tudo isso são variáveis incontroláveis que fogem completamente à vontade do clube. Qual o seu top 5 maiores jogadores da história do futebol? Murilo Martins manda aqui. Para mim, Messi em primeiro, Pelé em segundo. Aí começa a complicar. Messi em primeiro, Pelé em segundo. Para mim, isso aqui... Se você quiser inverter a ordem, eu aceito. Mas se você quiser tirar um deles do top 2, eu não quero nem conversar contigo. A gente vai sair no soco, entendeu? É Messi em primeiro, Pelé em segundo, ou Pelé em primeiro e Messi em segundo. Para mim, o Messi em primeiro, Pelé em segundo. Aí complica depois. Do terceiro para baixo, tudo muito parelho. Pode ser o Maradona, dependendo do teu gosto. Pode ser o Cristiano Ronaldo, dependendo da tua geração. Pode ser o Ronaldinho Fenômeno. Pode ser também, pode ser o Cruyff. Tem muita gente que pode vir do terceiro para baixo. Então eu não julgo ninguém. Desde que o teu top 2 seja Pelé e Messi, na ordem que você preferir, do terceiro para baixo, a não ser que tu coloque o Ribamar, eu não julgo. Mas eu acho que eu iria de terceiro Maradona, quarto Cristiano Ronaldo e quinto Ronaldo Fenômeno. Acho que eu iria desse jeito. Polêmico, como qualquer lista, como qualquer top 5, mas seria a minha opinião. Deixa eu ir para a última pergunta da noite. Se você estiver vendo esse vídeo em outro horário, pode ser a última da manhã ou da tarde. O Isaac, vou ler aqui rapidinho, não é pergunta, mas eu achei legal. Eu bati o olho rápido. O Isaac T028, obrigado por trazer notícias e entretenimento de verdade sobre o Barça. Tá me agradecendo aqui. Eu que agradeço a audiência de vocês. E fico muito feliz que as pessoas estejam gostando do que eu faço. Que eu comecei a fazer sem pretensão de profissionalizar. Era só para eu relaxar enquanto escrevia a minha dissertação de mestrado. Eu ia para jogos e entrevistava as pessoas só para tirar a minha cabeça da dissertação.
E no final das contas foi viralizando, foi crescendo. Hoje nós estamos onde estamos com um projeto ambicioso de crescimento. Deixa eu ver uma última pergunta aqui pra gente fazer. Você acha que seria uma boa o Garnacho vir e o Rafinha... Não. Isso aqui tá tudo errado. Desculpa, PV_Glender. Mas tá tudo errado isso aqui que tu propôs, hein? Pra mim seria terrível se o Hansi Flick e a diretoria tomassem decisões nessa direção. Primeiro, é pra tirar o Rafinha da posição em que ele foi candidato a melhor do mundo. Pra ele jogar improvisado em outra posição, Deus abençoe. Ah não, mas ele jogou muito bem de camisa 10. Gente, tirem da cabeça de vocês que o Rafinha jogou uma parcela significativa da temporada pelo meio. Ele jogou pelo meio em situações de emergência, principalmente no primeiro mês, onde o Dani Olmo não estava registrado, e houve uma época em que teve ali tanto o Dani Olmo quanto o Fermin lesionado. Quando teve a convergência da lesão dos dois, ele jogou improvisado por dentro. Antes do registro do Dani Olmo e o Fermin já estava lesionado, ele jogou por dentro, mas nem foi a sua melhor versão e nem foi uma versão tão constante. Insistiram tanto nessa possibilidade dele como camisa 10 para tentar acomodar Vinícius e Rodrigo na seleção brasileira, que eu sinto que a população no Brasil assumiu que o Rafinha joga assim de maneira corriqueira. E não é verdade. Então, eu já descarto aí. E trazer o Garnacho pro Barcelona, não tem condições. O Garnacho de graça tá caro. O Garnacho, o nível técnico dele é muito menor do que ele acha que é. E pior que um jogador ruim, é um jogador meiote que acha que é bom. Sinceramente, eu não quero o Garnacho, eu não quero que ele passe nem na frente do Camp Nou. Se ele passar lá dirigindo, eu já vou torcer o nariz. Já não deu certo, já não foi bacana. Quero de jeito nenhum. E pode até parecer que é algo pessoal com ele, mas não é. É porque, fazendo uma análise bem profissional, é o tipo de jogador que tu coloca no teu elenco e tu faz desmoronar toda a cultura de vitória, de esforço e de coletivo que foi construída. Eu não quero que passe nem perto do Camp Nou o Garnacho. E não quero, e nem queria quando falavam de Nico Williams, traz o Nico Williams, tira o Dani Olmo, coloca o Rafinha. O Dani Olmo é muito mais jogador que o Nico Williams. Se for para escolher só um dos dois para ser o titular, é o Dani Olmo, e eu não gostaria de mexer no Rafinha, a posição em que ele foi melhor do mundo. Foi pela ponta, eu vou trazer ele para jogar por dentro? Eu tô dando um tiro no pé. Não gostaria. Beleza? Meus amigos, nosso tempo acabou. Por hoje a gente vai se encaminhando para encerrar. Se você ficou até o final é porque gostou, então não esquece, curte, se inscreve e hypa. Fazendo tudo isso, você está me ajudando a continuar crescendo, levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Por hoje, a gente encerra. Aquele abraço e até o próximo vídeo.